Vamos lá para análise macro. Bom, essa semana aí promete ser bem agitada por conta de que teremos aí vários indicadores econômicos, tanto nos Estados Unidos, na Europa e até mesmo na China, que vão fazer preço nos mercados deles e tendem a refletir para a gente aqui no Brasil, né? Nós teremos aí essa semana o PIB dos Estados Unidos que vai sair e teremos também falas do Jerome Powell, lembrando que o PIB vai ter um peso ainda maior por conta de que o mercado agora como um todo está precificando o famoso pouso suave da economia americana, que é quando o Banco Central possivelmente vai conseguir controlar a inflação sem jogar a economia para uma recessão forte, né? Que era o famoso pouso forçado. Essa tese começou a ficar de lado depois que os dados de inflação começaram a desacelerar significativamente por lá também, né? E o PIB é um dado da economia que vai fazer o preço para dar a entender se isso vai ser possível ou não. Por isso que vai fazer tanto preço assim no mercado. E além de tudo, nós teremos aí a reunião da OPEP, em que é o cartel do petróleo no planeta Terra, e essa reunião que era para ser nesse domingo, ontem, vai acontecer na quinta-feira. Então, tudo isso vai afetar sim o nosso mercado aqui no Brasil. E na parte geopolítica, nós chegamos hoje no último dia da trégua entre Israel e Hamas, e basicamente foram liberados 175 reféns, só que o próprio Biden veio a público dizer que possivelmente essa trégua vai ser estendida e eles vão fazer o possível para que isso chegue a um acordo de estender essa trégua, o que seria muito positivo, né, pensando num cenário macro e poderia ajudar aí em mais desaceleração do preço do petróleo, porque deixa cada vez mais longe aquela preocupação de envolvimento de outras nações que sejam produtores de petróleo. Então, tudo isso deixa mais aliviado o cenário geopolítico. E já falando aqui do cenário do Brasil, nós tivemos uma surpresa quando o Javier Milei mandou uma carta de convite para o Lula participar da sua posse agora no dia 10 de dezembro. Lembrando que durante as eleições, o Javier Milei teceu várias críticas ao governo Lula, né? Falando que não negociaria com governo comunista, que se as empresas quisessem, elas negociariam entre si, mas o governo não se meteria. Então a gente sabe que durante a campanha os caras se exaltam mesmo e se posicionam fortemente, mas no momento que precisa assumir o governo de um país, tu precisa negociar com todos os países, inevitavelmente, principalmente Brasil e Argentina, que tem uma ligação extremamente alta, né? São um dos principais fornecedores um do outro de muita coisa, então não dá para ser tão extremista, tanto é que essa carta, obviamente, não foi escrita por ele, mas foi entregue e tudo certo, agora a gente tem que ver se o Lula vai ou não, né? E um outro fato que a gente tem que ficar de olho é que depois do veto que o Lula fez contra a desoneração das folhas de pagamento, agora ele provavelmente vai ter dificuldades para aprovar no Congresso a principal medida de arrecadação para o ano que vem, que é a subvenção do ICMS. E é o que vai ter essa semana aí rolando e o mercado vai ficar totalmente de olho para ver o desfecho que isso tudo vai tomar, né? Mas a princípio para hoje não faz preço exclusivamente no nosso mercado aqui, né? E para o cenário global aí, a gente teve as bolsas asiáticas que podem influenciar aqui para a gente, fechando bem negativas por lá, depois que saíram aí dados de lucros industriais da China e veio um dado com crescimento bem menor do que o mês anterior, o que acabou decepcionando e aumentou ainda mais a preocupação lá com o setor imobiliário. Sempre quando tem uma queda muito expressiva, normalmente vem sendo por conta do setor imobiliário lá na China, né? E no cenário europeu, a gente tem também as bolsas mais negativas. Lembrando que essa semana vai ser bem agitada por lá também, com várias falas da Lagarde, né? Em que o mercado fica atento como um todo para ver os próximos movimentos da política monetária da zona do euro. E, inclusive, sairão aí os dados de CPI, que é a inflação ao consumidor, e o PMI industrial, que é o índice de gerente de compras da parte industrial da zona do euro, que é basicamente o carro-chefe deles por lá, né? E isso tudo tende a precificar para a gente aqui no Brasil em algumas partes aí mais fortes ou mais fracas, dependendo do reflexo que tiver aí nas bolsas deles por lá durante essa semana. Mas para o cenário de hoje aí, a gente tem sim um cenário de realização para nossa bolsa aqui no Brasil, com abertura de queda para a bolsa e alta para o dólar, e ao longo do dia a gente vai ter que ver as novas informações, né?